São Bento, traga a proteção divina a meus filhos e purifique meu lar de todo o mal revelado. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, a Babilônia reluzia com as riquezas e a glória de um império que, por muito tempo, ignorou o temor do Senhor. É neste cenário que encontramos Ester, uma jovem judia, cuja beleza e graça a levaram a ocupar um lugar de destaque no palácio do rei Assuero. Mas mesmo em sua posição elevada, o peso da identidade e da responsabilidade por seu povo a acompanhava a cada passo. Certa noite, enquanto os ecos de festas e celebrações ressoavam pelas ruas da cidade, Ester se encontrava em seu aposento, sentindo a tensão que envolvia seu coração. O destino dos judeus estava ameaçado por um plano maligno de Amã, um dos conselheiros mais próximos do rei. Ele tramava a extirpação de todos os judeus, e Ester sabia que, por seu status, poderia ser vista como uma súdita privilegiada, mas em seu íntimo ela se via como parte de um povo perseguido. Seu coração, pesado pela responsabilidade, clamou ao Senhor: Ó Senhor, em quem ponho minha confiança? Protege meus filhos e purifique meu lar de todo o mal revelado. Em meio ao desespero, as palavras de seu primo Mardocheu ecoaram em sua mente, como um chamado para um propósito maior. Quem sabe se para tal tempos como este, você não chegou ao reino? Como poderia ela ignorar a grave situação que se avizinhava? Com uma determinação renovada, Ester convocou um jejum entre os judeus, onde a fé se tornou a única esperança. A cidade estava em uma calmaria tensa, e Ester se prostrou em oração, buscando a orientação divina. O dia em que precisaria se apresentar ao rei sem ser chamada se aproximava, e a ansiedade crescia em seu peito. A possibilidade de ser condenada à morte pairava sobre ela, mas seu amor por seu povo a impulsionou a prosseguir. Quando finalmente chegou o dia, Ester vestiu-se com suas melhores vestes reais, e com sua alma fervendo de temor e esperança, foi até as portas do palácio. Cada passo parecia ressoar naquelas paredes majestosas, como um eco de sua ousadia. Ao entrar, o olhar do rei a encontrou e, em vez de reprovação, seu semblante se iluminou com compaixão. O que desejas, rainha Ester? Sua voz era um convite à esperança. Neste momento, as palavras fluíram de sua boca. Com humildade, ela expôs a necessidade de seu povo e revelou o plano maligno de Amã. O que se seguiu foi uma cadeia de eventos que provou que Deus estava orquestrando cada detalhe. As palavras de Ester foram como sementes lançadas em solo fértil, e o rei, tocado pela gravidade da situação, começou a agir em defesa do povo judeu. Entretanto, a batalha ainda não estava vencida. Amã, em desespero, arquitetou mais intrigas para garantir seu plano maligno, suas intenções malignas cristalizando em sombras sobre o palácio. O clamor da cidade, contida entre risos e lágrimas, clamava por salvação. Ester precisava cultivar sua fé e coragem como nunca antes. Cada desafio que se aproximava atestava o fio da esperança que se entrelaçava com as promessas de Deus. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O momento da celebração se aproximava, mas como Ester continuaria em um mundo que buscava desmantelar a aliança de Deus com seu povo? O desejo de liberdade estava latente, e a pergunta que ecoava em sua alma era se sua fé e coragem seriam suficientes para mudar o destino de muitos. O dia seguinte se anunciava com uma luz tênue que mal chegava a penetrar as janelas do palácio. Ester, ainda vestida com as vestes reais, sentia a tumultuada batalha em seu coração. O palácio ressoava com um silêncio pesado, uma calma que se tornará ensurdecedora. Com os pensamentos inquietos, ela se refugiou em sua câmara, buscando fortalecer sua fé através da oração. As horas passavam, mas a expectativa tornava-se um fardo cada vez mais difícil de suportar. Enquanto se preparava para enfrentar o rei novamente, Ester recordou as palavras do Senhor que seu povo tinha recebido ao longo dos anos. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus.
Essas promessas reverberavam na sua alma e a encorajavam a adotar a coragem necessária para agir. Ela sabia que cada palavra era uma verdade que superava sua ansiedade. No palácio, o clima mudava. Amã, apressado e cheio de ambição, arquitetava em segredo seu próximo movimento. Suas artimanhas se tornavam mais sinistras à medida que ele tentava desestabilizar a defesa de Esther e do rei. No entanto, sua raiva era em vão, pois o senhor observava cada plano que forjava nas sombras. Esther, determinada a desatar o problema que ameaçava seu povo, decidiu organizar um banquete que convidaria o rei e Amã. Essa seria sua oportunidade de lançar luz sobre as perigosas tramas que Amã acenava contra os judeus. Ao saber do banquete, Amã vestiu-se de alegria e se comprazia em seus pensamentos, acreditando que o mundo girava ao redor de sua influência. O dia do banquete chegou e uma ansiedade palpável envolvia o coração de Esther. O rei se sentou em sua mesa suntuosa, cercado por iguarias e requintes. Amã, orgulhoso de sua posição, não percebia que o orgulho precedia a queda. Esther, diante de seus convidados, respirou fundo e declarou: com a graça e a força que o Senhor lhe conferiu, se eu tenho encontrado favor aos teus olhos, ó rei, e se parece bem ao rei, que se me conceda a vida, pois minha súplica é a respeito de meu povo. O rei a olhou, confuso pelo desespero que se esboçava em seu olhar. Quem é e onde está aquele que pretende fazer tal mal para a rainha e seu povo? O coração de Esther pulsava intensamente. Com a coragem que Deus havia infundido nela, respondeu: o adversário e o inimigo é esse malvado Amã. As palavras caíram como um trovão. O rei, repleto de ira, se levantou da mesa e saiu em busca de respostas. Enquanto isso, a sorte se virava contra Amã. O próprio pavor enchia seus olhos e ele percebeu que sua rede de intriga estava se desmoronando. A mesa, uma vez farta e cheia de glórias, agora refletia seu destino sombrio. A culpa ressoava em seu ser. Ali, em um instante de desespero, a providência de Deus ia se revelando, e um sopro de esperança acendia a fé de Esther. Mas ainda havia muito para ser resolvido. Amã, uma vez mais, tramava sua vingança enquanto o rei tomava decisões que poderiam alterar o destino de todos os judeus. O coração de Esther pulsava com a urgência do plano divino que ainda estava prestes a se desdobrar. Ela precisava lembrar que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz de Deus nunca falha. Com um novo impulso de determinação, Esther se preparava para a batalha final. O que seria de seu povo? A coragem e a fé de uma mulher estavam prestes a mudar todo o curso da história. Esta saga de esperança e redenção se desenrolaria ainda mais. Qual seria a resposta do rei e qual o peso da justiça que se aproximava? A promessa de Deus ainda não estava plenamente revelada. Esther permaneceu em pé, a tensão palpável no ar ao seu redor. O rei, ao afastar-se com sua ira, deixava um espaço escuro e silencioso, um intervalo de expectativa entre a incerteza que pesava sobre o destino dela e do seu povo. Amã, em uma súplica desenfreada, se lançava aos pés da rainha, clamoroso e cheio de desespero. Rainha Esther! Eu não queria que isso ocorresse. Pense nas consequências. A vida de muitos pode ficar em jogo. Mas Esther, nutrindo uma coragem que transcendeu a própria razão, respondeu com firmeza: tu, Amã, tramaste a morte do meu povo. Assim como o Senhor disse a Moisés: eis que eu te tenho constituído para o povo e para as nações. Êxodo 7:1. Não me curva diante do mal. Nesse momento, a ira do rei se transformou em uma tempestade. Ele retornou à sala e, ao avistar Amã suplicando a Esther, ficou ainda mais entristecido. Porventura zombarás da rainha em minha presença? Então, mandou que Amã fosse preso. As palavras do rei ecoaram como um trovão nos corredores do palácio. Ele já havia assinado a sentença de morte para o inimigo do seu povo, mas a situação ainda estava longe de encontrar seu desfecho. Amã, então, foi levado sob a prisão, e os sussurros do pânico corriam pelos corredores do palácio. O rei consultou o livro das crônicas, e ao ouvir o nome de Mardoqueu, o homônimo de Esther, o rei lembrou-se da lealdade do judeu ao prevenir um atentado contra sua vida. Ah, como poderia eu reconhecer a Mardoqueu, senão com honras dignas? Questionou, sua voz vibrando com um senso de justiça. Neste ínterim, Esther se encontrado entre a dor e o alívio.
Embora a mãe estivesse segurando suas entranhas em pavor, ela sabia que a batalha estava longe de terminar. O decreto de extermínio já havia sido subscrito e selado, e um sem número de vidas ainda pairava à beira do abismo. Com uma visão aguçada pela oração, Esther se voltou novamente ao rei. Ó rei! Se eu encontrei graça em teus olhos, peço que permita a reversão da maldade que foi arquitetada contra o meu povo. Que se desfaça o decreto que Amã tramou contra os judeus, pois somos um povo fiel e digno. O rei a fitou com atenção. Compreendo a urgência de suas palavras, rainha, respondeu ele. Declare, então, como podemos reverter esta maldição? Esther, reunindo toda a sua bravura, continuou, por meio de uma nova ordem, pode-se permitir que os judeus se defendam e sobrevivam ao dia da uns devem muitos. Que escrevam ao meu favor. Diante daquele pedido, o rei concordou em assinar um novo decreto, concedendo o direito de defesa ao seu povo. Assim, com um batimento potente no coração, um novo sopro de esperança parecia bracejar na sala. No entanto, enquanto as luzes das promessas começavam a brilhar, a mente de Amã fervilhava com o destino inexorável que o aguardava, acossado pelos próprios medos que ele mesmo havia criado. No limite de sua queda, a providência de Deus se desenrolava diante do olhar atento de Esther e Mardoqueu, ambos cientes de que a divisão entre bem e mal era um campo de batalha a ser enfrentado. Enquanto Esther saía da presença do rei, um novo pensamento a assaltava. O que está escrito já pode ser mudado, mas os sinais de nossa história permanecem. Ela sabia que o plano do Altíssimo se cumpriria, mas a sombra de Amã ainda pairava sobre seu coração. Naqueles momentos sombrios, o uivo de uma tempestade se fez ouvir, ecoando em seu espírito, a voz do Senhor murmurava promessas ocultas. Foi dado ao meu povo um consolo, e num momento de desespero, através de ti, manifestarei a minha glória. Assim, os próximos passos do destino humano e divino estavam entrelaçados, prontos para mudarem o curso da história. O que mais o plano soberano de Deus revelaria? A luta estava apenas começando. A manhã seguinte despontou sobre a cidade de Suzã, iluminando as pedras do palácio como se o próprio céu estivesse reluzindo com a esperança recém-renovada. Porém, dentro das paredes sagradas, a ansiedade ainda pairava como um nevoeiro. Esther, com coração pulsante, olhava para o horizonte, buscando entender a missão que o Senhor havia colocado em suas mãos. Após receber o decreto do rei, o povo hebreu se reunirá, ansioso e temeroso da luta que se aproximava. Mardoqueu, ao entrar em contato com a multidão de judeus, fez-se voz de encorajamento. Irmãos, o Senhor não nos abandonou, pois já nos outorgou liberdade para nos defendermos. Então, levante-se e clame a ele com veemência, e a sua mão nos guiará. A multidão começou a murmurar, a tensão crescente refletia nas faces, enquanto cada um refletia sobre o que viria a seguir. O decreto concedia liberdade para lutar, mas a vitória não era garantida. Mas, irmãos, quem somos nós contra essa torrente de maldade? Amã tem poder e influência, disse um entre eles, seu olhar carregado de dúvida. Não se esqueçam, interrompeu Mardoqueu, que se ergueu com firmeza. Como diz a Escritura, nunca se alegram os justos, mas são a alegria dos justos. Provérbios 10:28. Concentrar-se em homens nos levará à derrota, mas nosso Deus é quem nos salvou até aqui. Ele é nosso abrigo e fortaleza. Enquanto as palavras de Mardoqueu ecoavam, Esther se recolheu em oração, suas lágrimas jorrando de um coração cheio de fervor. Ó Senhor, tu sabes que eu sou apenas uma mulher imperfeita, escolhida para um propósito maior. Guia-me e fortifica meu povo. Que a tua vontade se cumpra. As horas se arrastaram, e o dia do confronto se aproximava como uma sombra crescente. Amã, atormentado pelo pânico e pela certeza de sua queda, ofereceu um sacrifício aos deuses pagãos, buscando proteção em meio a seu desespero. Que eles me guiem em minha vingança, murmurou, erguerando a cabeça para o céu, desafiando a própria justiça de Deus. Em suas orações, Esther sentia cada vez mais a responsabilidade que sobre ela recaía. Lembrou-se da sabedoria que o Senhor concederá a Salomão, assim como a luz da manhã, será a justiça do justo, e o brilho do dia não terá fim. Provérbios 4:18. Determinou-se a trazer seu povo a essa luz, mesmo em completa escuridão. À noite, um silêncio anômalo tomou conta do palácio.
A tensão era palpável enquanto os judeus se reuniam, armados com a confiança de que o Senhor lhes dera um novo amanhecer. Mardoqueu, à frente da multidão, dividiu todos em grupos de oração. Cada um clamou a Deus por proteção e vitória, unindo seus corações em um só propósito. Esther, em um canto reservado, invocou a promessa do Senhor. Na hora da crise, defesa e salvação virá. Senhor, abra nossos olhos para que possamos ver a tua luta entre nós e Amã. Fortalece nossa fé. Quando a luz da aurora surgiu, uma nova determinação tomou conta dela. Hoje, todos os meus medos serão rendidos ao Senhor. A minha luta não é contra carne ou sangue, mas contra as forças que se levantam contra o povo de Deus. Ao olhar pela janela do palácio, um brado atravessou seu coração, e a esperança se reacendeu. Enquanto isso, do lado de fora, os ecos das esperanças e orações se misturavam, formando um som perturbador que confrontava o plano de Amã. O extermínio era próximo, mas o povo estava pronto para se levantar. A batalha espiritual se intensificava, prefigurando a intervenção divina que se aproximava. E Esther, com os olhos fixos nas promessas de Deus, lançou ao ar uma pergunta que reverberava na profundidade de sua alma: o que o Senhor revelará a seguir em meio a esta tempestade? As correntes do destino não estão ainda quebradas, a vida em abundância está à vista. O desfecho ainda não se revelara, mas a certeza de que o plano soberano de Deus emergiria triunfante era uma luz inextinguível em seu coração. O sol do novo dia se ergueu sobre Suzã, mas o temor ainda pairava no ar denso. As ruas estavam repletas de murmúrios, enquanto os hebreus se preparavam para a batalha iminente. Cada homem, mulher e criança carregava a pesada responsabilidade de enfrentar o que pareceria ser uma desoladora condenação. Esther, despertando de um repouso inquieto, encontrou coragem nas palavras que rolaram de seus lábios durante a noite: se eu perecer, que eu pereça. A coragem de sua voz ainda ecoava não só em sua mente, mas em seu coração, como um lembrete do propósito que Deus havia traçado para ela. O temor não tinha domínio sobre sua fé. Com a determinação renovada, ela se vestiu com suas vestes reais, adornando-se não apenas de joias, mas também de uma armadura espiritual, recoberta pela proteção divina. Ao ingressar na sala do trono, o ar estava carregado de tensão. Sabe-se que o rei Assuero não hesitaria em punir qualquer um que se apresentasse diante dele sem ser chamado. No entanto, Esther não podia permitir que o medo ditasse seus passos. Ela se colocou diante do trono, encontrando os olhos do rei que a receberam com um olhar de perplexidade. Que é, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Perguntou Assuero, com a mão estendida. Se parecer bem aos teus olhos, ó rei, granjei a vida de meu povo, implorou ela, sua voz firme, mas repleta de emoção. Estamos à mercê de um destruidor, um inimigo que tem um plano maligno contra nós. Uma sombra de compaixão se espalhou sobre o rosto do rei, enquanto o peso das palavras de Esther pesava como uma montanha em seu coração. Nesse instante, Amã, que se aproximava do palácio, ansiava por ouvir o eco de sua própria maldade recompensada. Ele não sabia que a linha entre a glória e a ruína estava prestes a se borrar. Tinha plena confiança e segurança na influência que exercia sobre o rei. Porém, o que se desenrolava nas profundezas do espírito de Esther e das práticas de oração de Mardoqueu era um clamor por intervenção celestial. Enquanto a multidão se preparava para o ataque, cada intercessão ecoando nos céus, a batalha parecia se tornar mais do que uma luta física. Era uma guerra espiritual, e o Senhor ouvia os gritos de seu povo. Esther, percebendo a batalha que acontecia na esfera invisível, se voltou para o Senhor: ó Senhor, neste momento, que os planos de meus inimigos sejam frustrados. Quebranta o coração do rei como tu quebrantaste o coração de Faraó. Impelida por uma força interior, a rainha prosseguiu, revelando a traição de Amã diante da presença real. Este homem, que busca a morte de minha nação, é o mesmo que se assentou à mesa do rei como amigo. Que o rei tome conhecimento das artimanhas deste inimigo. As palavras de Esther ecoaram como um trovão que abalou os alicerces do plano maligno. A ansiedade de Amã aumentou, e o olhar do rei se endureceu, repleto de indignação. Assuero, em sua fúria, ordenou que Amã fosse levado embora.
A cena rapidamente se desenrolava em um espetáculo de justiça divina que ninguém poderia prever. Enquanto o povo clamava em oração por libertação, Mardoqueu foi imediatamente informado da situação, e a incredulidade tomou conta do grupo que o cercava. O que acontecerá agora, se até mesmo o rei é chamado para decidir sobre a vida de Amã? A certeza da graça se formava no coração dos justos, pois a intervenção divina estava sendo escrita nas páginas da história. E, enquanto Esther olhava para o céu, sentindo a mão da soberania divina sobre sua vida e sobre seu povo, uma nova pergunta ressoou em seu espírito: o que mais o Senhor revelará em meio a essa reviravolta? Será que a redenção de Israel está realmente próxima? Assim, os olhos da rainha se voltaram mais uma vez para o trono de Deus, onde tudo estava sendo orquestrado com perfeição. O clamor de Esther ressoou nos céus, e enquanto o rei Assuero se levantava furioso de seu trono, o poder do Altíssimo se manifestava nas sombras do palácio. Entre os corredores iluminados pelo brilho do ouro, a tensão palpável se transformou em um momento de divina intervenção. Amã, sentindo o peso do olhar do rei, já não era o homem altivo de antes. Seu coração, que antes pulsava com a certeza do triunfo, agora se tornava uma caverna de desespero. Confundido e tomado pela angústia, viu sua própria armadilha se voltar contra ele. Ele sabia que não estava lutando apenas contra os hebreus, mas contra o Deus que os acompanhava. As palavras de Esther ecoaram em sua mente, como uma lamparina acesa na escuridão. Que o rei tome conhecimento das artimanhas deste inimigo. Havia um poder contido nessas palavras que ultrapassava a compreensão humana. O que se deve fazer com aquele que deseja o mal? Questionou Assuero, sua voz atravessando a sala e penetrando o coração de todos os presentes. O tom era grave, e a multidão parou, a respiração suspensa. A resposta de Amã estava em seus lábios, mas ele sabia muito bem que o tempo de sua influência havia chegado ao fim. No instante em que o rei olhou para Amã, um sombrio entendimento surgiu. Todo o seu orgulho, cada consulta que fez a sua influência sobre terras e pessoas, agora pareciam tão insípidos quanto poeira. Primeiro, enforquem-no na forca que ele preparou para Mardoqueu, gritou o rei, sua fúria alimentada pelo desejo de justiça divina. Neste clamor, a condenação de Amã se tornou um eco que de repente se transformou em um hino de libertação. Enquanto Amã era levado para fora, os hebreus em Susã sentiam o espírito guerreiro reanimar-se. Mardoqueu, em sua casa, olhava para o céu e finalmente compreendeu. A salvadora mão de Deus estava movendo as peças na grande mesa do destino. O que parecia um fim, em verdade, era um novo começo. Ó Senhor, disse Mardoqueu em uma oração fervorosa, como os nossos pés se colocaram em terras de exílio, agora eles atravessarão o caminho da redenção. Que a tua mão continue a nos guiar, e que o coração de nossos inimigos seja endurecido como a de Faraó, se necessário. Perante teus olhos, nós somos como a areia do mar, mas com a tua justiça, seremos como estrelas no céu. E assim, em Susã, as vozes de louvor começaram a se erguer. Esther, com o temor dissipado e a certeza da segurança em Deus, levantou as mãos ao céu. Sua fé não era vã, cada lágrima que havia vertido em oração se transformava em um edifício de esperança. Ao mesmo tempo, contudo, uma nova nuvem surgiu no horizonte. Enquanto os festejos começavam na cidade, Ezequiel, o profeta, numa visão divina, viu uma estrela emergir no céu escuro, radiante e cheia de majestade. A batalha é do Senhor, ele murmurou, mas o caminho do seu povo ainda está sendo traçado. E assim, enquanto Susã celebrava o livramento, o Senhor assinalava um futuro que era além da compreensão humana, um futuro em que a verdadeira redenção viria de um lugar que ninguém poderia prever. O plano soberano de Deus se desenrolava como um pergaminho, revelando a profundidade de suas promessas. No luto, no desespero e na batalha, espere. A resposta que anseias está a caminho, e muito mais está por vir. Os povos conhecerão minha glória, e a história de Israel não terminará aqui, assim diz o Senhor. E essa promessa pairava sobre Susã, um prenúncio da grandeza que ainda estava por ser revelada. Contudo, no alvorecer do dia seguinte, a cidade de Susã se encontrava em um estado de expectativa. Palavra do destino de Amã havia se espalhado como um fogo aceso nas planícies. Porém, no coração do palácio, a luta interna de Assuero e a sabedoria oculta da providência divina ainda tremulavam nas sombras.
reuniu os príncipes e os medos, ordenou o rei, sua voz distribuindo autoridade e poder. O ambiente que outrora parecia resplandecer apenas com a decadência do ouro agora pulsava com uma ansiedade palpável. Os nobres de Suzã se reuniram, cada um ansioso por ouvir as determinações que viriam a seguir. A sombra do recente acontecimento ainda pairava como um alerta seguro, permitindo que o temor de Deus se infiltrasse nas mentes daqueles presentes. E em meio a essa reunião, Mardoqueu, assim como um leão cercado por uma manada, ousou tomar uma postura. Ó rei, se encontramos graça em seus olhos, envie cartas aos judeus que estão espalhados por tuas terras, pois é necessário que seu clamor se eleve ao céu. Tu és um rei justo, e justiça deve ser feita, não apenas a nós, mas às nações que desejam ver nossa ruína. Assuero fixou seu olhar num homem que antes havia sido desprezado, agora elevado a um status de honra. Que se faça, Mardoqueu. Um edito será redigido, e as palavras do rei serão imortais. Não devemos temer aqueles que conspiram contra o povo que o Deus Altíssimo defende. O espírito de Mardoqueu pulsava e, assim, as cartas foram redigidas, uma nova ordem foi estabelecida que proclamava a defesa dos hebreus. As palavras ressoavam, ecoando a verdade de que o Senhor é um Deus de justiça. Enquanto isso, Esther, agora mais do que uma rainha, era uma intercessora. Em sua alma, um fogo ardia. Ó Senhor, eu não busco apenas o bem-estar dos meus, mas do povo que te pertence. Que cada coração se converta e todos os olhos vejam o teu agir. Suas palavras subiam como incenso ao trono do Altíssimo. As reações em Suzã foram variadas, alguns se alegravam com a mudança de destino, enquanto outros temiam a possibilidade de que a fúria de Amã ainda pudesse não ter sido completamente extinta. Amã, pendurado em sua própria forca, não conhecia janelas abertas por sua queda. Cada sombra que se movia naquele palácio agora trazia a certeza de que o plano de Deus estava se movendo em direção a uma redenção maior. E assim a cidade estava dividida. Os hebreus se alegravam, enquanto os seus inimigos absorviam o escândalo da noite anterior. No entanto, enquanto a celebração e a expectativa pairavam, Deres, um escriba, teve um sonho perturbador. Nele, viu uma grande tempestade se aproximando, levando os filhos dos judeus do seu abrigo, uma revelação que o encheu de medo. Ele decidiu que esse mistério também deveria ser investigado. Senhor, o que significa isso? Murmurou ele enquanto a ansiedade começava a invadir seu coração. E em cima da tempestade de confusão, uma voz ecoou nos céus: a batalha não terminou, meu povo. Um lar seguro será provado em meio à agitação. A história se desenrolará, e aqueles que confiam em mim verão a salvação. E assim, um novo ciclo de espera e expectativa foi estabelecido. O povo se reunia, intercedendo e orando, e nas cadeias dos céus, as engrenagens do planejamento divino continuavam a girar. A eternidade tocava o presente, e na tensão do tempo, Deus prontificava um mover poderoso e inesperado. Este não é o fim. Mas como um vaso a ser moldado, cada um deve preparar o coração, pois uma nova onda de revelação concernente à minha aliança virá, assim diz o Senhor, deixando um convite e um aviso a todos os que acreditam. Quando o sol se pôs em Suzã, um ambiente de expectativa profunda pairava no ar. As palavras do rei Assuero ainda ecoavam na mente de todos, a defesa dos judeus havia sido estabelecida, mas a sombra da incerteza ainda permanecia. O povo de Deus, embora mais esperançoso, sentia-se na crista da onda de uma tempestade que ainda não se dissipara. Mardoqueu, revigorado pela graça que sobrevirá à sua linhagem, convocou o povo para o jejum. Proclamemos dias de oração e súplica, disse ele, com determinação em sua voz. Pois em oração, encontramos a força que o homem não entende. As portas dos céus se abrem quando o clamor é elevado ao trono do Altíssimo. As palavras de Mardoqueu ecoaram no coração dos judeus, e em todas as partes da cidade eles se uniram em confissão e súplica. Enquanto se recolhiam em suas casas, o som de fervorosas orações subia como um incenso a Deus. Entre as vozes, o clamor de Esther ressoava com fervor. Ó Senhor, não permitas que a nossa aliança com tuas promessas se desvaneça. Tem misericórdia por nós. No entanto, em meio a essa esperança, o espírito de Deres estava inquieto.
A visão de sua noite anterior ainda o perturbava, e ele não conseguia ignorar a sensação de que algo ainda se aproximava. Enquanto os judeus clamavam, ele buscava entender o presságio que o perturbava. Seria a tempestade um sinal de julgamento? Refletiu entre os sussurros de seus pensamentos. Então, em uma noite escura, ele decidiu caminhar sob as estrelas. Ao olhar para o céu, ele deu-se conta de que a criação também clama. O vento assobiava, e sua suavidade trazia um lembrete. A voz de Deus sussurrou: as minhas promessas se cumprirão, mas um desafio se erguerá. Um novo inimigo se levantará contra os que creem. Ao amanhecer, um grupo de homens guerreiros chegou à cidade. Eram conhecidos por sua ira e astúcia, provenientes da cidade de Mídia, povo que há muito abominava a presença dos hebreus. Ao ouvirem sobre o edito do rei, sua fúria se acendeu mais uma vez. Devemos nos unir contra nosso inimigo, um deles proclamou com um punho fechado. Este é o momento certo para atacar. Se eles festejam e se consideram protegidos, não percebem que um novo golpe se aproxima. E assim, os homens de Mídia tramaram um plano. Suas palavras se infiltraram como uma serpente entre os cidadãos desavisados, semeando desconfiança e temor. Os judeus não podem ser confiáveis. Agora que estão seguros, o que os impediria de se rebelar? Nesse cenário de caos crescente, Mardoqueu e Ester se reuniram para discutir. Ester, um novo vento sopra sobre Susã, disse Mardoqueu, preocupações ressaltando seu semblante. A antiga inimizade nunca se apaga. É nosso dever preparar as pessoas para essa nova aflição. Devemos voltar ao Senhor com fervor, clamar por ajuda e revelação, respondeu Ester, olhando nos olhos de seu primo com determinação. Mas como podemos enfrentar este novo inimigo que se ergue contra nós? E com isso, o povo de Jerusalém aumentou suas orações, reconhecendo que a batalha não era apenas contra carne e sangue, mas contra poderes e principados que habitam nas esferas mais altas. O medo se infiltrava no coração dos homens, mas uma centelha de fé os impulsionava a clamar ainda mais. Quando Derej, em sua busca por entendimento, questionou a sabedoria dos anciãos, recebeu um aviso grave: um novo desafio se erguerá como uma onda, mas não temas. Confiarem no Senhor será a chave. O seu plano será revelado, mas cada coração deve estar preparado para a prova que se aproxima. A cidade de Susã estava em ebulição, todos os rostos estavam voltados para os céus, à espera de um sinal. E assim, na confusão e envolvimento do plano de Deus, uma voz suave e grave sussurrou nas profundezas: a verdade será revelada e os que andam na luz verão a salvação. Contudo, preparem-se, meu povo, pois uma purificação precederá a redenção. E em meio ao clamor e à expectativa desenfreada, a tempestade estava prestes a estourar, e o desdobrar do plano de Deus se aproximava. As horas passaram lentas como o vapor de uma chaleira no fogo, enquanto o povo de Susã se preparava para o que poderia ser um novo desafio. Os clamorosos ecos de orações ainda reverberavam nas ruas, uma sinfonia de súplicas dirigidas ao alto. Na casa de Ester, a atmosfera estava carregada com a expectativa e a temerosidade. Mardoqueu, em sua sabedoria, lembrou-se das palavras do Salmo: o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele, Salmos 4:3. Essa certeza lhe proporcionava um respiro de paz amida a crescente ansiedade. Movida por um ímpeto divino, Ester se levantou e inclinou-se diante do Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, olha para a aflição de teu povo. Se és por nós, quem será contra nós? Enquanto clamava, as lágrimas escorriam, mas além da dor, havia uma esperança fervorosa que pulsava em seu coração. Ao mesmo tempo, na sombra das muralhas da cidade, os homens de Mídia tramavam suas intrigas. Liderados por um homem de amargas palavras e coração ardente, eles se reuniam em círculos, os rostos marcados pelo rancor. Os judeus se sentem seguros, mas não suportarão a nossa força. Se somos numerosos, se somos astutos, hoje será o dia de nossa vingança. A voz de um deles ecoou pela escuridão, inflamando os ânimos. Derej, observador astuto, espreitava de longe, ouvindo cada palavra. Seu coração pesava ao perceber que o plano maligno se executava como uma tempestade se formando longe da costa. Ao voltar para Mardoqueu e Ester, sentia que precisava compartilhar o que ouvirá.
A inimizade se agita como um leão sedento. Eles planejam atacar os inocentes. Precisamos agir rapidamente, mas não sem a direção do Elohim. Mardoqueu, absorvendo as palavras, olhou firmemente para Ester. Deus nos deu um propósito, e cada passo deve ser acompanhado de oração. Ele nos assegurou que Ele é a luz em nossas trevas. Hoje, devemos buscar a forte mão dele. Ester, a rainha escolhida por Deus, decidiu que era hora de um ousado e sagrado ato. Convocarei um banquete com o rei, que ele e Amã venham. Nessa festa, Nosso Senhor fará o que é necessário para mostrar a seus filhos a salvação. Ele não abandonará aqueles que clamam a ele em tempos de aflição. A coragem da rainha crescia como a palmeira em meio à tempestade. Naquela mesma noite, o céu de Suzã estava iluminado pelas estrelas, mas também por uma nuvem de inquietude. As intenções dos homens de Mídia estavam em marcha, e suas palavras de maldição balançavam no ar, como num concerto satânico. Era um prenúncio de uma batalha que estouraria em uma nova medida de provação para o povo de Deus. A Bíblia diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, Isaías 54:17, e com essa promessa ecoando na mente, Ester e Mardoqueu se prepararam para enfrentar aquele que se opunha à vontade divina. Mas em sua preparação, um anseio profundo crescia em seus corações. Por quê, Senhor? O que está reservado para nós? E a resposta divina permanecia oculta, pairando no ar como um perfume de incenso que ainda não havia sido queimado. Enquanto o povo orava, um silêncio sagrado se estabelecia sobre Suzã, e o murmúrio sagrado se tornava uma tremenda expectativa. Sabiam que forças colossais surgiam, mas o poder de Deus não era menor. E assim, no coração do plano divino, algo colossal estava prestes a ser revelado. E a voz que sussurrou sobre a purificação continuava a ecoar, dando a entender que a vitória não viria sem primeiro passar pelo fogo. E no horizonte, Deus estava prestes a mover-se de maneira extraordinária, enquanto a tempestade se aproximava, trazendo consigo o clamor do destino do povo escolhido. A noite que se seguiu ao banquete em que Ester havia convidado o rei e Amã foi marcada por um silêncio inquieto que pairava sobre Suzã. A cidade, mergulhada em expectativas e incertezas, respirava em uníssono, enquanto a tensão se tornava quase palpável entre os hebreus. Ester, agora com o coração volátil, sabia que a batalha espiritual e física se aproximava a passos largos. Ó Senhor, murmurou Ester em fervorosa oração, teu povo clama por esperança, e eu imploro por sabedoria. Que a tua vontade se manifeste em meio a este caos. Suas palavras eram um eco de confiança nas promessas passadas, um clamor tecido com lealdade e coragem. No palácio, Assuero, atormentado pelo peso de decisões críticas, não conseguia repousar. O desejo de justiça e as acusações que pesavam sobre Amã atormentavam sua mente. Ele se levantou da cama, as permissões do sono fugindo dele, e mandou chamar os escribas. Preciso que me tragam as crônicas do reino, ordenou, sua voz penetrando os corredores. Enquanto os registros eram trazidos, o sentimento de que algo monumental estava prestes a ser revelado crepitava no ar, sussurrando entre os momentos de silêncio. Quando os livros foram abertos, Assuero gerou um achado intrigante. Aqui está, entre os registros de nosso reino, a menção de Mardoqueu, o homem que impediu uma traição contra mim. O que foi feito em favor dele? O rei se questionou, seu espírito agitado por uma nova expectativa. Enquanto isso, no lado oposto da cidade, homens de Mídia se aglomeravam em torno de um fogo, permitindo que a fumaça se elevasse como suas ambições malignas. Os hebreus acreditam que terão um futuro, mas hoje, nós oferecemos uma justiça cruel. Um de seus líderes exclamou. O espírito de suas provações servia como combustível para o ódio que ardia em seus corações. A inimizade contra os filhos de Israel era um fogo não apagado, libertado por um desejo de vingança que espelhava a de Amã. Deres, ainda atormentado por visões perturbadoras, observou silenciosamente o movimento dos homens. O que é isso? Ele sussurrou para si mesmo, percebendo que o plano de Mídia não era mero acaso, mas um ataque planejado para desabrigar o povo de Deus. Ele sabia que precisava alertar Ester e Mardoqueu. Enquanto isso, o amanhecer começava a insinuar-se, emprestando um brilho sutil às ruas de Suzã. Ester, fortalecida por suas intercessões, vestiu-se e preparou-se para o banquete que se aproximava.
Sabia que a vida de seu povo dependia da coragem dela, não apenas em fazer uma declaração, mas em provocar uma revelação que mudaria a história. Chegando ao palácio, cada passo ecoava em seu âmago enquanto se aproximava do trono do rei. Se eu tenho encontrado favor aos teus olhos, ó rei, venho novamente a ti com um apelo, começou Esther, sentindo que o peso de tudo que estava por vir poderia determinar o destino de sua nação. Se eu tenho encontrado graça diante de ti, conceda vida ao meu povo, pois estamos à beira da destruição. Suas palavras reverberaram em grande reverência. O rei, surpreso, interpelou: quem é esse que ousou se opor aos judeus? O olhar de Esther, firme e destemido, pôs à luz a traição de Amã. É este homem. A palavra ressoou como um eco de justiça. A fúria de Assuero irrompeu como um trovão. A verdade revelada se armava contra o coração do rei, enquanto Amã, perplexo e cheio de desespero, afundava em culpa ao perceber a gravidade de suas ações. Ele se lançou aos pés de Esther, clamando por clemência, mas a nuvem da ira de Assuero era implacável. Leve-o! Que ele sofra a consequência por seus planos malignos. Entre os murmúrios do povo hebreu, uma onda de emoção e esperança começou a invadir seus corações. Comentários de preparação e fervoroso agradecimento pelo livramento emergiram. Mardoqueu propôs que uma nova ordem fosse proclamada, permitindo ao povo defender-se e não apenas sobreviver, mas resistir a qualquer malignidade que. No entanto, em meio às vozes de júbilo e rendição, uma revelação mais profunda ainda estava para se manifestar. Um vento de inquietação soprou em toda a cidade, fazendo com que os dois povos, os hebreus e os de Mídia, se preparassem para um confronto. Enquanto Esther e Mardoqueu celebravam a vitória, Deres, encarregado de sua própria análise, ainda temia pelo que estava por vir e a necessidade de buscar a proteção e intervenção de Deus para todos. Que é isso? Ele sussurrou ao se afastar dos tumultos, sentindo o peso da confirmação da palavra que Deus havia dito. Quando se conectasse com a verdade celestial, ele sabia que outro desafio estava à vista que poderia muito bem pôr em risco todas as bênçãos recebidas. As promessas não se completam sem serem testadas, refletiu, enquanto o plano soberano de Deus se encaminhava para um desfecho que prepararia a navegação do povo escolhido em novos mares de salvação e esperança. O que mais o Senhor revelaria aos seus crentes, e como as ondas de novas batalhas moldariam o destino da aliança? A fúria de Amã tinha sido consumada, mas agora um novo desafio se ergueria, e os corações deveriam estar atentos ao movimento do Senhor.